Olá, meus demôniozinhos! Eu sou a Val e esse é o canal Fuja é Chip. Bem-vindos, então, a mais um Plantão BL, um quadro onde eu atualizo vocês dos lançamentos mais bombásticos da semana. Então hoje nós vamos falar do nosso manhwa Respect for Taste. Estávamos num momento crucial da nossa história em que o Sangnan finalmente se declarou. Nos capítulos atuais nós vamos ter então o Sangnan chamando o Dao e dizendo que ele andou pensando nesses últimos dias, que ele pensou muito em mostrar tudo através das suas ações, mas ele achava que não era o suficiente, que ele andava pensando sobre quais palavras ou ações que ele andou tendo que faziam o Dao se sentir tão inseguro. Então ele chegou à conclusão que a única maneira de descobrir era se colocando no papel do Dao. Então ele imagina uma cena do Dao com outras pessoas e falando exatamente o que o Sangnan falaria para ele sobre a questão de ser compatível nos Tananã. E o que o Sangnan pensou na hora foi: o que diabos esse desgraçado está pensando? E então tem falas do Dao de coisas que o Sangnan já falou, de que ele não dormiria com ninguém que não fosse compatível com ele. Então o Sangnan fala que ele só imaginou até esse ponto. E o pensamento obscuro do Sangnan naquele momento é: este é o lugar onde você vai ficar de agora em diante. Você gosta daqui? Você deveria gostar. E o Dao pensando: talvez eu só esteja vivo até este momento porque eu sou um tímido fracassado e virgem. Eu estou com tanto medo que eu vou fazer xixi nas calças. E o Sangnan continua: agora que eu estou tentando entender o seu ponto de vista, eu não estava mostrando o devido carinho e cuidado que você merecia. E é por isso que você estava tão chateado. Eu nunca senti ciúmes ou tentei controlar ou restringir um companheiro até agora. Me desculpe, esses sentimentos não são familiares para mim. Então eu imagino que eu realmente não estava entendendo o que estava acontecendo até então. E o Dao responde: eu sou o único que deveria se desculpar. Eu sou o único patético e que ficava fazendo birra como uma criança. Honestamente, eu só imaginava que o seu ciúme era uma simples possessão, porque eu nunca ouvi você falando que gostava de mim antes. Em algum momento no futuro, se você encontrar uma pessoa que seja mais o seu tipo, obviamente alguém como eu. E o Sangnan interrompe ele já puto da cara, e eu entendo e dou toda a razão, e fala: que tipo de porcaria você está dizendo? O Sangnan responde: eu acho você fofo mesmo quando você está bagunçado. O Dao questiona: é mesmo? E o Sangnan responde: sim, você é fofo. Isso é tudo o que importa. Então vamos ter ali um abraço muito apaixonado, muito fofo. E o Sangnan preocupado, pensando: Dao, este menino, eu não imagino que a autoestima dele seja tão baixa. Nós vamos ter um longo caminho pela frente. E o Sangnan fala para o Dao: de agora em diante nós não vamos mais esconder nada, vamos falar tudo diretamente. E o Sangnan completa: nós deveríamos ter conversado desse jeito desde o início. E vamos ter os pensamentos do Dao: eu só fiquei construindo vários mal-entendidos e explodindo por conta própria. E você acabou chateado sem razão. E o Dao fala pro Sangnan: eu sinto muito arrependimento. Esse tipo de coisa nunca mais vai acontecer de novo. E o Dao tremendo e já querendo chorar, ele fala: eu só tinha muito medo de que você fosse ficar enjoado de mim. Por favor, não. Não me abandone. E o Sangnan explode de novo: eu me identifico muito. Zero paciência. Enjoar de você? Como assim abandonar você depois de todo o trabalho que eu tive? Eu te proíbo de falar coisas assim novamente. E o Sangnan completa: e nós vamos parar com esse negócio de discutir compatibilidade nos Tananã. Não vamos fazer esse tipo de coisa mais. Pensando sobre isso, se eu abrir a porta dos fundos para você, como que outra pessoa vai me chamar a atenção? E o Dao quer morrer nesse momento de tanta vergonha e fica pensando: Jung, você não tem vergonha nenhuma.
O Sanguinã vai até o Daou e fala: Eu não vou mais ser inseguro sobre nada, e você também não deveria ser. E o Daou pensando: Você sempre tem este monte de confiança? Eu invejo isso. Eu queria ser mais como você. E o Daou fala pro Sanguinã: Eu realmente, realmente te amo, Hyung. E o Sanguinã responde: isso é bem óbvio para todo mundo. Então simplesmente coloque tudo pra fora. Por que que o Daol tá com a mão nas costas? Eu não me lembro do porquê. E a gente começa uma agarração enlouquecida. Mais agarração enlouquecida. E o Sanguinão falando: Só beijar você já está me deixando enlouquecido. Isso parece como se a gente tivesse feito tananã. Socorro. E o Daol fica assim, envergonhadinho. Enquanto nós temos a continuação da pegação enlouquecida, o Daol tá pensando: vir até o hotel foi muito rápido. Isso não era o plano original. Tinha muitas outras coisas que eu queria fazer com o Hyung. Andar pela rua junto e tirar aquele tipo de fotos que todas as pessoas tiram. Eu estava imaginando ter um ótimo jantar em um elegante restaurante, dividir algum vinho e ter uma boa conversa. E então, quando a atmosfera estivesse perfeita, passar finalmente um momento caliente junto. E então o Dao fala: Hyung, este lugar, reservei este hotel. Era pra gente vir até aqui no final, mas as coisas acabaram acontecendo diferente. E o Sanguinam fala: então o meu Dao tinha todo um plano. Eu queria manter o encontro durante mais tempo também. Sim, mas vamos fazer isso em outro momento. Nós temos todo o tempo do mundo. Por enquanto, vamos resolver o que é mais urgente. E o Dao fala: espera, espera. E o Sanguinan, zero paciência, questiona: por quê? E o Dao diz: tem uma coisa que eu realmente quero te dar. O Sanguinan, segurando toda a frustração dele, estende a mãozinha e diz: o que que é? Dê aqui pra mim. E o Dao entrega sua sacolinha de presente. E depois que ele tirou o presente da caixa, ele questiona: o que é isso? Você não está planejando usar isso, está? O Dao diz: eu tricotei isso eu mesmo e customizei para tentar colocar de acordo com o seu gosto. E o Sanguinã, ainda indignado, questiona: e esse negócio fio dental também? O Sanguinã, ele continua muito desacreditado do que está acontecendo. Levanta o trequinho fio dental e questiona: Você quer que eu vista esse negócio? Todo o conjunto? E o Dao responde: Bom, se você não gostou, tá tudo bem se você não usar. Mas eu demorei vários meses fazendo tudo isso e pensando em você. E eu escolhi a dedo a fio dental. Eu ficaria muito feliz se você usasse. Toma aqui uma chantagem emocional de bandeja. Eu amo a reação do Sanguinan. Ele tá muito pistola. É muito bom. E furioso, ele diz: Ai, tá bom, que droga. É só você vendo qual é o grande problema. Eu não imaginava que você era desse jeito, mas você realmente está me fazendo pagar por ter batido no seu rosto. E o Dao, ele tá muito feliz, ele tá pensando: Meu Deus, você realmente vai usar. Então o Sanguinan se dá conta e fala: Espera, mas se isso acontecer, não é mais o meu presente, é o teu presente. Eu sabia desde o primeiro momento que a gente fez tananã, mas você realmente é um sem vergonha. E enquanto ele tá vestindo, ele questiona: Você provavelmente é o único sem vergonha que quer me ver vestido com um negócio desses. Enquanto isso, o Dao, ele tá em Nárnia, ele tá muito feliz, ele tá pensando: Meu Deus do céu, isso é muito mais intenso do que eu imaginava. E o Sangue não fala: Ei, Dao, se controle. Você está me ouvindo? O Daori não está ouvindo, ele está muito em Nárnia. E depois que, né, vocês imaginam tudo o que pode ter acontecido, estão os dois na academia e o amigo do Sanguinan liga para ele, questionando se os dois estão na academia de novo. E o amigo questiona se o Sanguinan está enlouquecido pelo Dao novamente. E o Sanguinan fica sem entender. Então o amigo fala que o relacionamento dos dois é utópico falado por toda a universidade. E o Sanguina questiona: verdade? E quem foi a pessoa atenciosa que espalhou isso?
O amigo diz que aparentemente foi o Han Dao mesmo, quando ele rejeitou de ser substituto num encontro às cegas. E o Sanguinã tá chocado. E o amigo diz: foco, isso não é o importante neste momento. O seu urso espalhou que ele é o seu namorado e rejeitou a oferta do grupo. E o Dao, ele tá ali sofrendo com os pesos e pensando: eu deveria ter comido só uma tigela de massa, mas fui lá e comi 3. Mas as porções eram tão pequenas. E o amigo continua questionando: você não está surpreso, dado a personalidade do Dao? E o Sanguinan, ele tá pensando: isso vai além de surpreso, eu estou orgulhoso. E o Dao tá todo faceiro que o Sanguinan tá olhando pra ele. Mas, então, por estar feliz do Sanguinan tá olhando pra ele, ele derrubou o peso. E o Sanguinan correu enlouquecidamente para salvar o seu urso. E o Dao todo feliz e o Sanguinan questionando se ele estava bem. O Sanguinan questiona se ele não está machucado em nenhum lugar e que ele deveria ser mais cuidadoso. Enquanto isso, o Dao tá agarrando ele e as outras pessoas na academia tudo imaginando que eles são um casal e o amigo desliga na cara do Sanguinan. Então, passado mais um tempo, eles estão ali não querendo mais desperdiçar nenhum momento longe. Eles decidiram se mudar e morar juntos. E obviamente o Cherry foi junto e eles deram um quarto rosa. Provavelmente é o quarto que o Dao tricota e também é o quarto do Cherry. O quarto dos dois ficou uma pegada mais minimalista e o Sanguinam pensando que o rosa ia machucar os olhos dele e ia ser muito distrativo na hora do tananã. E o Sanguinam questiona: você não disse que ia manter esse chaveiro na sua bolsa para sempre? Por que você está tratando ele como se fosse algum tipo de relíquia sagrada? E o Dao responde que é muito precioso, é um presente muito importante que ele ganhou. E o Sanguinan fala que ele é muito exagerado. Então eles recebem uma notificação de que chegou alguma coisa na porta. E aparentemente era comida, eles estão comemorando a sua mudança e agora que eles estão morando junto. Eles seguiram se exercitando juntos na academia e aparentemente o Dao pegou gosto pela coisa, ele gosta. E que eles ficam o dia inteiro juntos e não se cansam disso. Então, em algum momento, o Sanguinan se deu conta que se ele não tivesse mencionado dos dois morarem juntos, talvez o Dao tivesse ficado bastante magoado, já que eles passavam tanto tempo juntos. E ali tem o Sanguinan questionando: isso não é desconfortável? Nós não somos colados um no outro. E o Dao questiona: você não gosta disso? E o Sanguinan fala: claro que não. E o Dao diz: Hyung, você faz crochê comigo, entende os meus gostos. Veste todas as roupas que eu dou para você, mesmo que pareçam ridículas, e ajusta absolutamente tudo por mim. Eu sinto que eu nunca fiz realmente alguma coisa por você. E o Sanguinan olha para ele e diz: do que você está falando? Você se ajustou para mim desde o início? Dao, quem disse para você perder peso? Quem botou você em uma dieta extrema? E que você fez sem reclamar? Jogou fora todas as suas cuecas favoritas. E você se arruma tanto para os nossos encontros, tentando ficar bonito para mim. Bem, para começar, o seu rosto é o meu tipo. Então, o que mais precisa ser dito? Você já preencheu todos os requisitos só com isso. E o Dao começa a brincar, dizendo: eu vou fazer uma skincare antes de dormir. E o Sanguinan dá risada e diz: o quanto mais da sua aparência você quer melhorar. Então o Sanguinan dá uns tapinhos ali e diz: vá pro lado, eu preciso terminar o meu TCC. E o Dao diz que nesse momento ele tá um pouquinho necessitado. E o Sanguinan questiona: o que a gente fez neste momento para você estar desse jeito? Seu sem vergonha. E o Dao começa a beijar ele e o Sanguinan dá risada. Eu ainda preciso me graduar. Você vai tomar a responsabilidade por mim agora? E o Dao fala que sim, que ele toma a responsabilidade. E o Sanguinan, se aproveitando, questiona: você quer tomar a responsabilidade por esse TCC também? Eu fico trabalhando e trabalhando e isso nunca tem fim. E o Dao fala: isso não é tão legal. Aparentemente, o Cherry aprendeu a falar muitas coisas e eles estão ali conversando sobre da onde que ele aprendeu essas palavras e que eles vão falar só palavras bonitas de agora em diante pro Cherry aprender.
E é isso, gente. Aparentemente esse é o fim. Eu fiquei chocada também, de verdade. Fiquei muito feliz, eles terminam juntos e tal, mas eu esperava mais um, sei lá, mais um desenvolvimento. Achei meio. Cadê o casamento? Cadê os filhos? Cadê a graduação? Sei lá, sabe? Faltou alguma coisa. Esse é o fim. Ai, fiquei um pouquinho decepcionada. Tô feliz, eles estão juntos, mas tô decepcionada com o final porque ficou meio em aberto. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado dessa nossa jornada. E agora, se você curtiu esse resumo cheio de emoções, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar os sininhos das notificações para não perder nenhum Plantão BL. Isso vai ajudar demais o canal a crescer. E é isso, meus amores. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.